Todo mundo está construindo algo. Uns estão construindo a sua carreira, outros construindo a sua família, uns construindo o seu ministério. Cada um constrói algo que é importante para si. Todas as pessoas constroem, uma reputação, boa ou ruim. Cada um de nós está construindo algo que é prioridade, que é precioso para nós. Mas a pergunta é, o que vai sustentar tudo isso que nós estamos construindo? Qual é a base que nós vamos ter para construir algo que seja duradouro? Jesus, ele nos conta uma história, tem uma parábola sobre isso. Algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que vai responder essas questões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A casa que nós temos construído vai suportar a tempestade? Mateus capítulo 7, no verso 24 aqui ao 27, vai contar a história de dois construtores, dois homens aqui que eles constroem suas casas, cada um em um tipo de solo, um que encontrou a rocha e o outro que construiu na areia. Quando Jesus ele está concluindo aqui o Sermão do Monte, ele fala, olha, eu quero dizer para vocês que quem pratica todo esse contexto, toda essa palavra aqui que eu estou falando para vocês, é como esse homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem ouve, mas não pratica o que eu estou falando aqui, é como um insensato que construiu sobre a areia. Só para que você possa entender um pouco melhor o contexto aqui, porque que Jesus usou esse exemplo. Na cultura daquela época, era visualmente claro no verão, que o solo seco parecia firme, parecia estável, mas era apenas areia. Quando começava a cavocar ali, continuava sendo areia, mas por causa do clima ser seco, ele secava e parecia que era firme, que dava para construir uma casa ali, que era um terreno seguro, para construir. Mas o homem prudente, ele sabia que quando viesse a chuva, aquele terreno que aparentemente era firme, ele ficaria mole e a casa que ele construiu iria cair. Então o homem prudente, ele cavava, tinha mais esforço, ia lá na profundeza até encontrar a rocha, para ali firmar suas estacas, para ali colocar a fundação da sua casa e garantir que quando viesse a chuva, os ventos, a sua casa ia permanecer firme. Jesus aqui usa um exemplo prático, mas ele também quer nos ensinar não só a parte prática de uma construção civil, mas de uma construção espiritual, sobre o nosso coração, como que nós estamos construindo, aonde nós estamos construindo. É natural, quando nós já trabalhamos com construção civil, eu percebo dois tipos de construtores, Um construtor que ele constrói casas para vender e um construtor que vai construir a sua própria casa. Quando nós vamos construir a nossa própria casa, nós não queremos economizar na fundação, A fundação para nós é algo muito importante. Então, se o engenheiro fez um cálculo que o furo ali para construir, o buraco, a estrutura ali daquela fundação, de alguma pilastra, precisava ter lá 8 metros, talvez você, dono da casa, queira fazer ela com 10 metros. Se precisava usar uma medida de um ferro, e você olha e fala assim, não, eu vou comprar um pouquinho mais grosso, eu vou utilizar um ferro um pouquinho mais resistente, eu vou usar o melhor, eu quero que essa casa fique muito segura. Alguns pensam assim, até eu vou construir, em vez de fazer 2 pisos, eu já vou fazer com uma estrutura para 3, vai que eu queira subir depois, eu quero que ela tenha essa estrutura. Esse é o pensamento de um homem prudente que vai construir a casa para morar. Mas quando um construtor, ou algumas pessoas que trabalham nessa área para vender, elas não estão tão preocupadas com a fundação. Claro que elas se preocupam, para que aquela casa não caia e eles não tenham prejuízo. Mas eu vejo que há um limite. Então, se o engenheiro fala, vamos fazer uma fundação aqui de 8 metros,
O construtor pensa assim, não, mas dá para fazer com 7, dá para fazer com 7,5. Aonde nós podemos economizar? Ah, precisa usar esse tipo de ferro, mas se usar esse não vai ter tanta diferença. E ali começa a economizar na fundação, economiza os recursos. Quando você olha as duas casas, né, do construtor que fez para vender e da pessoa que construiu para ela morar, as duas casas são bonitas, modernas, né? As duas casas aparentemente está tudo bem, está tudo certo ali. Só o tempo, só os tremores na terra, os vendavais, as chuvas, né? A forma que o terreno vai trabalhando ali, que vai mostrar que vai aparecer rachaduras, que vai começar a aparecer goteiras, vai aparecer infiltrações, vai mostrar que algo não está certo. Mas nós precisamos compreender que é a fundação, que é o principal de todas as coisas. Muitas vezes nós vivemos em um tempo que as pessoas estão mostrando uma aparência que está tudo bem. E você pode notar isso falando com qualquer pessoa. Pergunta para ela, né? Manda uma mensagem. Oi, como que você tá? Se você perguntar bom dia, tudo bem? A pessoa vai responder bom dia, tudo bem. Por fora, a pessoa pode colocar um sorriso no rosto, por fora a pessoa pode dizer, ai que dia ótimo, ai que dia maravilhoso, ai que extraordinário, mas por dentro, como está o coração? Querido, eu quero falar com você como que está a fundação, como que você tem construído aí. Existe um rei na história em 2 Crônicas, no capítulo 17, que vai falar sobre o rei Josafá. O rei Josafá, ele decidiu antes de tudo buscar ao Senhor. Desde o início do seu reinado, ele fortaleceu o povo espiritualmente. Ele foi enviando líderes para ensinar a lei de Deus, os princípios de Deus. E sabe o que fez? Deus deu paz, deu proteção, deu honra, porque a sua casa estava firme. Mesmo que os inimigos ao redor viessem, ele tinha sua confiança no Senhor e não era abalado. Ele decidiu fazer isso. O seu pai, o rei Asa, ele não confiou totalmente no Senhor, mesmo que ele teve um belo início, ele começou bem, mas lá no final ele decidiu que ele poderia dar o jeito dele, poderia confiar da forma dele, né? Ele poderia de repente buscar a resolver um problema de enfermidade com o médico e não resolver primeiramente com Deus. Deus pode sim usar os médicos para resolver uma questão de uma enfermidade, mas Deus quer que ele quer ser o primeiro em nossa vida. Olha para a vida de Acabe. Acabe e Jezabel, eles também construíram uma casa. Só que a casa que eles construíram foi na areia. Por mais que Josafá tivesse construído a sua casa ali na rocha, nos princípios da palavra de Deus, veio os soldados, veio os inimigos, os exércitos, e ele não foi abalado, enquanto que Acabe, enquanto ele buscava construir em cima do seu próprio conhecimento, em cima do seu próprio entendimento, ele estava, em outras palavras, construindo a sua casa na areia. Aparentemente era um rei bonito, um rei forte, era um rei que estava tudo certo, a aparência não mudava, era um rei. Só que lá dentro da sua casa, ele não conseguiu resistir. Lá dentro da sua casa não havia estrutura, ele não estava firmado. O seu fim foi trágico, o seu império desmoronou, ele não suportou o juízo de Deus. Quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, ele não suportou. Sabe, querido, essas histórias aqui, elas podem mostrar para nós que o tamanho da casa, a forma que nós construímos a nossa casa não é o mais importante, mas o tipo de fundação que sustenta a nossa casa, isso é o mais importante. O que está no nosso coração é o mais importante. Provérbios 3:23 diz que tudo quanto você pode guardar, guarda o coração, porque é dele que procede todas as coisas. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar de que forma nós estamos construindo. Nós queremos construir uma família com pressa, uma carreira com pressa, um ministério com pressa, uma reputação com pressa. Não tem como, existe um processo, existem pessoas aí vendendo para você uma
ideia que você pode viver em um mês aquilo que a pessoa demorou 10 anos para construir. Sabe, querido, você pode até ter o conhecimento daquela pessoa que em 10 anos pode passar para você ali num treinamento, mas você nunca vai ter a unção. O que nós precisamos é carregar a unção do Senhor, e a unção do Senhor nós conseguimos no fundamento, no secreto. Sabe o que eu entendo com essa palavra? A fundação é algo que está escondido. Quando você olha para as casas, né? As casas são todas lindas, bonitas por fora, mas ninguém consegue ver a fundação, ninguém consegue falar olhando para uma casa quanto que tem de concreto, de ferro ali dentro, debaixo da terra. Sabe, quando olham para você, ninguém vai dizer quantas horas você passa orando, quantos dias você passa jejuando, quanto tempo você passa lendo a Bíblia. Mas a partir das circunstâncias que nós passamos, nós conseguimos mostrar se nós permanecemos firmes, mesmo levando porrada, mesmo todos os dias ali sendo chicoteados, mas nós permanecemos firmes. Nós precisamos compreender que o que vai mudar a nossa vida aqui não é o que está aparente, não é o que aparece, mas é o que fica depois que a tempestade passa, depois que vem uma crise financeira. Como que eu passo por essa crise financeira, depois que vem uma perca, depois de uma traição, depois de uma doença, depois de tentações? O que fica, o que resta nesse momento? É aí que se revela onde que a nossa vida ela está firmada, onde nós fundamos. Ouvir a palavra, querido, não é suficiente. Você ir na igreja uma vez por semana não é suficiente. Você só participar de um grupo não é suficiente. É importante você entender que sem prática não há resultado. Não adianta eu saber todos os conceitos da academia, eu saber como que faz os exercícios, né? E eu ir lá até na academia, mas eu não pegar peso, eu não exercitar o meu corpo físico, eu não vou ter resultado algum. Se eu não for para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra, para o meu secreto, para a fundação, se eu não mergulhar no meu secreto com Deus, eu não vou ter resultado. O meu crescimento não vem de quantas vezes eu estou indo na igreja ou de quantas vezes eu estou indo no live. E querido, isso é muito importante. Mas o meu resultado vem de quanto que eu pratico durante a semana, aquilo que eu peguei no culto do domingo, aquilo que eu peguei no live do dia da semana. É isso que eu preciso compreender, como que eu estou colocando em prática essa palavra de Deus. Eu preciso aplicar essa palavra na minha vida. É isso que o Senhor está dizendo. Aquele que pratica as minhas palavras é como o homem prudente. Vai vir a tentação, vai vir a tribulação, vai vir circunstâncias desfavoráveis, mas nós permaneceremos inabaláveis. Hoje é o dia para você começar a cavar mais fundo. Hoje é o dia para você voltar a um princípio tão simples, que é obedecer. A obediência, a intimidade, o arrependimento, a fé, praticar a palavra de Deus, é isso que o Senhor quer, porque o Senhor Jesus, Ele é a rocha, Ele é essa pedra que nós precisamos encontrar. Quando nós encontramos Jesus, quando nós estamos firmados nele, nada nos abala. Querido, se você está sendo abalado por algo, se as circunstâncias, se a tempestade, se o vento forte, se tudo que soprou aqui sobre a sua casa tem te derrubado, tem feito com que foi grande a sua queda, querido, Jesus Cristo está estendendo a sua mão e Ele está falando: filho, eu pego você de novo. Como Jeremias em capítulo 18, o oleiro, quando ele estava fazendo aquele vaso, quebrou, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, quem sabe para o barro, para o aprendiz, mas um oleiro experiente, ele falou: ei, essa matéria-prima eu não jogo fora, eu pego ela e faço um vaso novo. Talvez todo esse processo que você passou, Jesus está falando: ei, querido, eu estou fazendo de você um vaso novo. E agora que você sabe esses princípios da palavra de Deus, coloque eles em prática.
comece a praticar os princípios da palavra de Deus. Pai, eu oro com essa pessoa que hoje decide, Senhor, que Cristo é a sua rocha, que Jesus Cristo é a minha rocha, onde eu vou colocar os meus fundamentos. Senhor, eu oro por essa vida que através das circunstâncias foi abalada, Pai. Aonde, Senhor Deus, sopraram os ventos, Pai, deram contra essa casa, Pai. Senhor, e talvez ela até foi destruída, mas nós estamos aqui, Pai, porque eu sei que o Senhor tem poder para restaurar o que foi quebrado. O Senhor tem poder para fazer de novo, Pai, a moldar. Senhor, eu sei que essa vida que está ouvindo aqui, ela é preciosa para o Senhor, por isso eu abençoo a vida dela. E eu digo para você que estava pensando em desistir, não desista, porque o Senhor é com você e o Senhor está te ensinando a praticar a palavra dele, e com a prática da palavra do Senhor, a sua casa será construída sobre a rocha que é Cristo e vai te tornar inabalável. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.